Eu quero te mostrar um trecho de um livro que eu estou lendo pela 4ª vez, que vai te fazer repensar algumas coisas. Bom, o nome do livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e antes você precisa saber que esse livro tem uma teologia reversa, né? São os demônios conversando sobre como fazer com que uma pessoa vá para o inferno. E a ideia do livro é o seguinte, é como se cada demônio tivesse um ser humano para fazer com que ele se perca. E eles chamam cada ser humano de paciente. Então, cada demônio tem um paciente. E a história do livro é de um demônio que o paciente dele, a pessoa que ele atazanava lá para ir para o inferno, se converteu. E ele ficou desesperado porque ele era um demônio inexperiente. Mas o tio desse demônio, que é outro demônio, que era bem mais velho, mais experiente, começa a se corresponder com ele, dando dicas para ele sobre o que ele deve fazer. Tipo assim, o seu paciente se converteu ao inimigo, o inimigo lá é Deus. Não tem problema, calma, nem tudo está perdido, você pode utilizar isso em seu favor. Agora, depois dessa introdução, vem para o livro. Veja só, na 7ª carta, o tio desse demônio, o nome do demônio aqui é Verme Lindo, e o nome do tio é Mal Danado. Mas na 7ª carta, presta atenção aqui, ele fala o seguinte: não esqueci da promessa que fiz de avaliar se devemos tornar o paciente um extremo patriota ou um extremo pacifista. Todos os extremos, exceto a devoção extrema ao inimigo, o inimigo com letra maiúscula aqui é Deus, né? Você entendeu a teologia reversa. Todos os extremos, exceto a devoção extrema ao inimigo, devem ser encorajadas. Vai vendo. Aí ele diz assim, aqui embaixo, ó: qualquer círculo de pessoas reunidas por algum interesse desprezado ou ignorado por outras tende a desenvolver um caldeirão de admiração. A admiração mútua e também gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor pela, entre aspas, causa, que é seu patrocinador e é considerado impessoal. Agora presta atenção. Deixa eu virar aqui. Isso é assim mesmo quando o pequeno grupo existe originalmente para os propósitos próprios do inimigo. Presta atenção. Queremos que a igreja permaneça pequena, não apenas para que o menor número de pessoas possa conhecer o inimigo, mas também para que aqueles que conhecem, possam adquirir a intensidade inquietante e falso moralismo defensivo de uma sociedade secreta ou de uma panelinha. Deixa eu explicar. Sabe aquele sentimento de falar assim, nós somos só o remanescente, são poucas pessoas que falam a verdade, por isso a nossa igreja é pequena, porque nós não nos misturamos, o jeito que eles pregam não é o nosso, o jeito que eles cantam, nós não aprovamos, nós não sei o que lá. Forma um gueto, forma uma panela, que se orgulha da sua humildade, que se orgulha da sua sinceridade, honestidade, por mais que essa sinceridade e honestidade sejam verdadeiras. Não é questionar isso, mas ele diz assim: quanto mais eles se reunirem em pequenos guetos, em pequenas panelinhas, se orgulhando da sua, entre aspas, causa, mesmo que seja essa causa uma questão evangélica, melhor. Agora vem para o final aqui. Se liga aqui. Se o seu paciente puder ser induzido a se tornar um contestador consciente, ele automaticamente se identificará como membro de uma sociedade pequena, organizada, impopular, mas com voz ativa. E os efeitos disso sobre alguém tão recém-chegado ao cristianismo quase sempre serão positivos, mas apenas quase. Pular aqui, ó. No entanto, seja qual for a seita que ele adotar, sua tarefa principal será a mesma. Comece por fazê-lo tratar o patriotismo ou o pacifismo como parte de sua religião. Deu para entender? Não precisa ler de novo, né? Bora continuar. No entanto, seja qual for a seita que ele adotar, a sua tarefa principal é a mesma. Comece a fazê-lo tratar o patriotismo e o pacifismo como parte da sua religião. Depois deixa sob a influência do espírito partidário. Chega a se referir a isso como parte mais importante
Mais importante, depois silenciosa e gradativamente, cuide para que ele alcance um estágio em que a religião se torne meramente parte da causa, em que o cristianismo passe a ser valorizado principalmente em razão dos argumentos excelentes que é capaz de produzir em favor do esforço britânico, eles são ingleses, em prol da guerra ou do pacifismo. E para terminar, se liga aqui. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado o seu homem. E faz muito pouca diferença que tipo de mundo ele esteja perseguindo. Desde que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos, as causas, as cruzadas importem mais para ele do que as orações, os sacramentos e a caridade. E ele será nosso. Quanto mais religiosos nesses termos forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo. Com carinho, seu tio Maldanado. Agora, você se ligou? Presta atenção que parece que esse livro foi escrito, sei lá, de 2017 para cá. E é muito interessante, porque essa é a quarta vez que eu estou lendo esse livro e cada vez a gente percebe novas nuances, vieses, né? Enfim, vieses. Bom, esse livro aqui, eu vou sortear ele dia 31 de julho. Embora eu já tenha postado aí que muita gente está comprando esse livro, é um livro fantástico, maravilhoso, não estou ganhando nada para divulgar. Eu criei uma comunidade chamada Meus Livros, Meus Mentores, e na comunidade eu transformo os principais livros de uma formação intelectual, espiritual, teológica, apologética, cristã, em aulas. E esse aqui é o primeiro livro que é tratado na comunidade. Começa dia 31. Na verdade vai começar dia 1º, mas dia 31 a gente inaugura a comunidade, recebendo os primeiros alunos. Se você quiser fazer parte, tem um grupo do WhatsApp disponível para os interessados. Todo mundo que participar do grupo vai concorrer ao sorteio. E depois você vai conhecendo a comunidade, você decide se você caminha comigo ou não. A gente se vê no próximo vídeo.